TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Boa noite, guerreira. Boa noite, Leoa. Como está? Se apresenta aí pra galera. Nome, da onde é? Pode ficar à vontade. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo. Ai, muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Você é uma pessoa que eu acompanho já faz algum tempo e agora a gente tá junto, né? Porque leões andam com leões, né? É isso aí. E eu tô aqui lutando. Então, eu me chamo Priscila. O pessoal me conhece como a Corre Pri, aqui do Instagram. E eu moro em Videira, Santa Catarina, né? Aí é pertinho aqui de Campos Novos, né? Que tu mora. E eu queria alguém que tivesse aqui mais por perto. Eu não sei porque eu tenho essa sensação de que se eu tivesse alguém mais por perto aqui, que uma hora eu pudesse marcar um treino, alguma coisa assim, eu estaria mais bem assistida, sabe? Mais segura. Mais segura, né? Ainda mais depois dessa minha segunda fase aí que a gente vai conversar como que eu cheguei até vocês, né? Que legal, Pri. E essa série, eu trago convidados especiais que contam um pouquinho das suas histórias. E são histórias incríveis, eu tenho certeza que a tua também vai inspirar muitas outras pessoas a não desistir no meio do caminho, a buscar a nossa melhor versão. Porque eu digo, a gente é uma soma de dias difíceis com dias bons, e isso nos torna melhor, isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir. Então, essas experiências depois vai lá para o nosso canal no YouTube, a gente faz os cortes aqui para o Instagram, depois vai para o canal, a live completa, e também vai para a nossa página hashtag Inspira, para inspirar muitas outras guerreiras e guerreiros aí que amamos a corrida, né? A gente treina quando dá, não é quando pode, então é nesses intervalos. Mas, Pri, para a gente começar, me conta um pouquinho como que a corrida entrou na sua vida, conta um pouquinho aí da sua história para a gente conhecer. Então, a corrida, para mim, na verdade, eu sempre digo que foi um pacotinho, assim, sabe? Um pacotinho que veio de Deus. Top. Esse é para você, é isso que estava faltando para tua vida. E eu já tenho, assim, que começar a me segurar, porque a corrida me emociona muito, 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 muito. Então, assim, eu tava num momento difícil, assim, sabe? Eu não tava no momento mais legal da minha vida. Então, veio a corrida, assim, eu comecei a fazer caminhadas de longa distância com uma amiga minha, né? E aí a gente tava se programando, porque pra mim tem que ser tudo muito, eu sou exagerada. Então a gente decidiu, porque a gente começou a fazer assim umas caminhadinhas, aí nós começamos a aumentar a distância, e nós começamos a fazer 20 quilômetros num sábado, mais 20 num domingo, e aí a gente disse assim, por que não fazer o caminho de Santiago de Compostela? Só 800 quilômetros, né? E aí a gente começou a treinar, então o nosso treino era caminhada, né? Uhum. E aí veio a pandemia, 2020, 2021 veio a pandemia. Ela pegou Covid também, acabou ficando com algumas sequelas assim de ter que se recuperar mesmo, né? E aí eu comecei a fazer umas corridinhas. Então, há um tempo atrás, em 2018, acho que foi, eu já tinha feito 14 quilômetros, sem saber que precisava treinar para isso. Um dia eu saí e fiz. Vi que tinha o Strava lá porque eu marcava as caminhadas, né? E Uhum. fiz 14 quilômetros lá e adorei. Aí eu Vou sair comecei correndo, a vou correr hoje até onde der. se dá para caminhar, por que não posso ir correndo que for mais rápido, né? E aí comecei a correr, comecei a fazer umas corridinhas. Aqui em Videira, quem conhece, sabe que um tempo atrás tinha a corrida de 5K da BRF, né? E eu sempre quis participar e eu achava uma loucura. Imagina correr 5 quilômetros, os caras são, né, são os bons, né? Porque imagina correr 5 quilômetros. E aí eu nunca me inscrevi, nunca fui atrás disso. Era uma coisa que eu tinha vontade, mas sabe aquela coisa assim que você acha que não vai chegar até você, né? Uhum. E aí, ok, passou esse tempo. Ano passado surgiu a corrida e caminhada da Uva aqui de Videira, que é uma corrida da prefeitura. Uhum. Eu disse, não, eu vou me inscrever. Me inscrevi, tipo, 20 dias antes. Consegui inscrição 20 dias antes e vou começar a treinar a corrida. Pra correr, né? Aí eu fazia 3 vezes na semana 5 quilômetros, porque eu tinha que correr 5 quilômetros, então qual que é a lógica? Você corre 5 quilômetros 6 vezes na semana e você está arrasando. Tá pronta. Aí o que aconteceu? Fui pra prova e fiz a prova assim em 25 minutos. 25 minutos e alguma coisa. Um amigo meu me falou assim, eu não fazia ideia se era bom, se não era, né? Aí um amigo meu falou, Pri, você tem ideia do que você acabou de fazer sem treinar? Ele é um corredor já, ele fez maratonas e tudo mais. Você tem ideia que você fez os teus primeiros 5 quilômetros? Eu já tinha corrido 5 quilômetros, mas nunca nesse tempo, né? Você correu em 25 minutos sem treinar. Imagina se você chega a treinar.
Aí eu disse, pois é, então, mas o que é treinar corrida, né? Aí eu comecei a pesquisar, consumir todo o conteúdo de corrida do mundo, né? E aí eu entrei, assim, até eu quero deixar essa parte, assim, como uma sugestão para as pessoas, um alerta para as pessoas. Eu entrei numa assessoria de corrida e, assim, eu não conhecia meu corpo, não conhecia a corrida, não conhecia nada de corrida. E eu fiquei só um mês na assessoria e eu acabei sentindo dores e eu falei que era por culpa da assessoria. Eu falei que as minhas dores eram porque, de repente, eles estavam querendo mudar minha passada, querendo mudar meu jeito, querendo impor um ritmo e tal. E, na verdade, hoje eu percebo que não, que eu não conhecia meu corpo. Eu não estava usando um tênis adequado, eu estava usando um tênis sequinho, sabe? Então, eu acabei me machucando. Não cheguei, assim, a ter uma lesão grave. E aí, nesse ano de 2022, ano passado, eu participei de mais uma prova em salto veloso, fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Na minha segunda prova foi em Joaçaba, que aí a gente se conheceu pessoalmente. Que aí eu fiquei em primeiro lugar na categoria nos 10 quilômetros, fiz em 46 minutos e pouquinho. E aí depois, né, fiz 5, fiz 10, comecei a treinar para 21. Eu disse, eu vou fazer uma maratona. Então, primeiro tem que fazer uma meia maratona. Comecei a treinar para meia maratona. E aí, como eu já não tinha mais assessoria, porque a dona boa moça aqui, ela, né, foi a assessoria que me estragou. Então, eu vou correr sozinha. Fiz os meus treinos. E aí, quem vê lá no meu Strava, assim, no meu gráfico, ele é só assim. Eu aumentava a distância toda semana. Aí, 15 dias antes da prova, eu fiz o meu último longão. Eu pesquisei, disse nele, ó, a maioria dos professores dizem para fazer o longão 15 dias antes para dar tempo de descansar os gambitos, né? E nessa época você já me seguia? Quando você me conheceu pessoalmente, você já me seguia? Eu Ou não? seguia. Eu ficava zapeando por aí, sabe? Pegando, que nem você diz, eu ficava pegando, jogando para tudo que é lado. Eu pegava um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, aí eu juntava as informações, ó. Se esse prof disse e esse aqui disse, então é porque é verdade. Então vai para planilha. Gente, não façam isso, porque vocês vão ver o que acontece com quem faz isso. Então, seguia, peguei algumas dicas do Thiago, muito boas, inclusive de respirar, né, tudo mais, que ajudaram. Mas o que aconteceu? Nesse dia que eu fiz o longão, eu comecei a sentir umas dores logo depois do treino, assim, eu não senti que virei a pé, nem nada, mas eu comecei a sentir um desconforto na perna direita, do lado, assim, da perna, e tava estranho, sabe, uma dor, aí eu disse, claro, quem me conhece sabe que eu não me medico, assim, eu não uso medicação, é muito difícil, eu sou meio que natureba para essas coisas, assim, é só a suplementação que a Cris passou lá para nós e acabou. E aí eu tive que ir pro anti-inflamatório. Fui na farmácia, porque dali 15 dias eu tinha a minha prova de corrida de meia maratona, então era um porquê maior, né? Comecei a passar anti-inflamatório, comecei a diminuir o treino, comecei a fazer mais bicicleta, elíptico, tudo mais. Mas a viagem estava marcada, né? Sim. Então, chegou o dia 20 de novembro, a prova chegou e eu tava lá em Floripa para correr. E aí eu fui pra prova, fiz um aquecimento e tal. Até eu encontrei uma amiga minha de videira aqui, que eu comentei da dor, e ela olhou pro marido dela e falou: Olha, é bem parecido com a dor que eu tinha e era uma fratura, né? Eu disse, não, imagina, capaz, né? Uma fratura. Eu ia sentir uma dor de osso, né? Isso aí não é nada. Quando eu corro, esquenta e passa, né? Sim. Aí eu saí, largada, 4h30, né? Porque a pessoa não sabe medir na hora, né? Vai tudo. E aí saí, 4h30 e fui. Eu fui abaixo de 5 praticamente e até o 10º km. Aí quando eu virei, fiz o retorno do 10º km, 10,5, né? Quando foi no quilômetro 12, 13, nossa, a minha perna assim, ela não chegou a estralar nem fazer nada, mas ela foi aumentando assim a dor. E aí era bem do lado da fíbula, assim, parecia que tinha uma faca enfiada, alguma coisa ali. Eu disse, mas não é possível que essa minha perna não vai me deixar. Eu treinei 4 meses para isso. Eu disse, eu tô aqui, eu vou fazer. Sim. E eu fortalecia. Eu ia na academia 4 vezes na semana, que até eu sei que você já acha que é exagero, 4, né? 3 é bom, 2 é ótimo, 3 é bom, 4 é demais, né? Aí, mas como eu sou exagerada em tudo, como eu falei, eu fazia 4, né? E ainda assim, no final de semana, dava aquela com elástico no pé e tudo. Então, eu fortalecia, gente. Não é por falta de fortalecimento. Acho que travou o dela. Galera, travou para vocês ou é só para mim que travou?
Oi, você me ouve? Ah, agora sim, tinha travado. Você acredita que acabou a luz do prédio aqui? O apagão. Ainda, ainda bem que eu deixei o notebook aqui na minha frente com a luz acesa, e aí vocês conseguem me ver, né? Sim, sim, tranquilo, dá para ver bem. Então vai ser aqui no escuro mesmo. Aí o que que aconteceu, então? Eu comecei a sentir essa dor forte na perna, né? Uhum. E cheguei. Eu fiz essa prova em 1h59. Inclusive, quando eu tava chegando, faltava o quê? Uns 300 metros, eu escutei uma voz, eu não faço ideia de quem que foi, mas essa voz falou assim: corre que dá pra ser abaixo de 2 horas. Corre que vai abaixo. Eu disse, o quê? Todo mundo fala sub 2, sub 2. Eu fiz um sprint de 5h30, 5h20 e pouquinho, com a perna quebrada, que eu não sabia que tava quebrada, né? E cheguei. E aí, a hora que eu cheguei, eu disse, gente, eu não consigo mais tirar o pé do chão. Não era nem firmar, não consigo tirar o pé do chão. Aí, como eu não tomo remédio, não tomei nada, coloquei um gelo na perna, vim até a Videira, né? De Floripa a Videira, 400 quilômetros aí. E fomos direto, eu e minha mãe e meu irmão, fomos direto para o hospital. Fiz um raio-x. O médico pediu, quantos km você falou que correu com essa dor? Eu falei, uns 8. Aí ele falou, você correu 8 quilômetros com a perna quebrada. Nossa. Aí eu disse, o quê? Eu disse, como assim fraturado? Eu disse, e agora eu não vou poder correr? Eu disse, eu vou ter que fazer cirurgia? Quanto tempo que eu vou ficar sem correr? Eu pedi pra ele. Quanto tempo? Eu só quero saber isso. Aí ele falou assim, olha, hoje, 20 de novembro, domingo, eu não posso fazer muita coisa. Eu vou colocar uma tala engessada no seu pé, na sua perna, e eu vou te indicar um ortopedista, né? Isso é 20 de novembro, no domingo. Dia 21, que era na segunda, o doutor não podia me atender. Dia 22 de novembro, que ele podia me atender, era meu aniversário. Nossa. E aí eu cheguei lá, ele me deu 60 dias de atestado, 50 dias sem colocar o pé no chão. E todo mundo apostava que eu ia surtar. Todo mundo. Eu fui pra casa da minha mãe e ela tensa, né? Onde se essa menina vai surtar sem fazer atividade física, porque todo mundo que me conhece sabe que o dia que eu não faço atividade física eu fico perigosa. É a minha terapia. E aí, eu não sei, eu tirei forças de Deus, sabe? Deus, eu pedi muito para Deus para me ajudar nisso. E eu fiz questão de passar para as pessoas esse período, sabe? Eu podia muito bem ter me recolhido nesse momento depressivo da minha vida, né? Mas eu quis passar para as pessoas isso. Porque eu tinha certeza que eu ia voltar a correr. Eu não sabia se eu ia conseguir ter um ritmo bom, se eu ia conseguir, né, um desempenho legal. Mas eu sabia que eu ia voltar a correr, eu confiava nisso, eu tinha fé. E aí, depois das fisioterapias e tudo mais, em fevereiro que eu ganhei alta, né? Ah, temos luz, viu? Que não foi por falta de pagamento. Aí, em fevereiro, que eu tive alta, eu disse, agora eu preciso voltar a correr. Mas eu preciso me sentir segura para isso. Eu preciso de alguém me segurando, me freando. Porque eu tenho certeza que eu pequei pelo excesso. Porque eu fiz todos os exames, densitometria óssea, eu fiz mais de 20 exames de sangue para descartar todas as possibilidades de ter alguma coisa que levasse à fratura, né? Sim. Algum problema de desgaste, alguma insuficiência. Então, nós tiramos todos esses pontos, assim, sim, não tinha nada. Então, só pode ser o treino, né? No máximo, uma pisada errada, alguma coisa assim, né? Sim. Mas eu sei que eu sou exagerada, assim, então eu tenho quase certeza que foi por excesso de treino. E aí, como eu te seguia, e eu vi que algumas pessoas postavam e te marcavam, né? Eu disse, mas olha, o Thiago é daqui. E eu jurava que você é lá de São Paulo, Rio de Janeiro, porque, nossa, olha a quantidade de seguidor que tem o Thiago. Assim, ó, o homem é forte. E aí eu pensei, nossa, ele é super famoso, né? Então, ele deve ser lá de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, né? E aí, como tinha colegas aqui que passavam... famoso aqui na região. Ah, mas, né, a gente sabe que a maioria tá lá no centro, assim, ali máximo Florianópolis, né? Parece que os que começam a ficar famosos aqui vão tudo embora. Vão tudo embora. Aqui é mais seguro, mais tranquilo. Não, vamos ficar aqui, que aqui dá pra gente treinar tanto para uma maratona que seja plana, quanto para uma Serra do Rio do Rastro, porque a gente tem todo que tipo de percurso. Sim. E aí, como eu comecei a acompanhar e sondar, né? Porque eu preciso me sentir segura, né? Nesse momento eu queria me sentir segura. E aí, um dia eu fui lá na tua bio, cliquei e disse, é agora. E aí veio uma pessoa já me respondendo, me dando todas as dicas e tudo mais. E eu disse, não,
Cliquei e disse, agora eu tô assistida. E aí a gente começou com os treinos, e os meus primeiros treinos é legal porque era 500 metros de caminhada, com 500 metros de corrida, mais 1 km de caminhada, mais 500 metros de corrida, tipo 2, 3 km, 4 no máximo, sabe? Sim. E, nossa, eu tô muito feliz, muito feliz de ter conseguido, porque a gente fez um teste na semana passada, né? E Eu eu vi fiz. um vídeo seu chorando de emoção. E conta um pouquinho como que foi. Então, a gente vinha treinando, né? Não tinha feito teste nenhum. Eu tinha participado da prova aqui de videira, mas assim, só por participar, porque eu não ia forçar. Então, eu fiz ali uns 29 minutos e tal, porque fui bem no trotinho, assim, pra não forçar a perna, porque a minha perna, ela incha muito ainda. Até por isso que eu troquei meus treinos, agora eu treino de manhã cedinho, porque à tarde, como eu trabalho muito em pé e caminhando o tempo todo, então a minha perna ela incha muito. Quem fraturou sabe que pode demorar bastante tempo para voltar a isso, né? A questão Eu já fraturei a perna e eu levei 10 meses para voltar a correr. Então você, 10 ó. meses. E eu esteja estou fazendo RP. E aí a gente foi. Aí até eu briguei com o treinador. Eu falei assim, ó, não tem condições de correr tão devagar. Me dói as canelas, eu tenho as pernas compridas, eu não consigo fazer um aquecimento a 6h45. Não dá. Ele falou, Priscila, vamos fazer um teste de 5 km, porque eu acho que você pode ser melhor aproveitada, né? E daí fiz o teste, aí eu falei pra ele, mas prof, eu posso já sair arrancando tudo que dá? E mesmo que depois eu quebre, ele falou, não, melhor você fazer um progressivo como se fosse uma prova, né? Aí eu consegui fazer, comecei a dizer, vou tentar um ritmo aqui que eu mantenha, né? Uhum. E fui. Aí nos últimos 500 metros, eu fiz aquele sprint assim, é agora, é tudo. Que foi assim, eu acho que foi a 4 e pouquinho. E daí, como eu já tinha corrido 500 metros um pouquinho mais lento, né? Então ele deu a 4 e 11, acho. Não, 4h45 no total, na média dos 5 km, né? E eu cheguei e eu queria passar isso para as pessoas, dessa minha emoção, porque eu acho que eu fiquei mais emocionada do que o dia que eu fiz a meia maratona. Eu dei tudo de mim ali, e a sorte é que quando terminei o treino, eu vi um banquinho assim do lado, eu disse, é você. E eu sentei e eu só liguei o stories e fiquei. E eu não sabia se eu ria, se eu tossia, se eu dava risada, se eu chorava. E eu queria falar para as pessoas, não se assustem, tá? Eu tô bem. Eu só terminei de fazer 5 km no meu RP, mas tá tudo certo. Eu vou conseguir respirar daqui a pouco. Aí, quando eu consegui respirar, eu falei para as pessoas, né, que tava tudo certo e tal. Até veio mensagens de algumas pessoas, assim, que me conhecem. Pri do céu, você me assustou. O que que tava acontecendo? Eu falei para vocês verem que é assim que acontece. Quando a gente corre e a gente dá tudo da gente, é assim que a gente chega. Se não tivesse aquele banco, eu ia me jogar na grama mesmo. Porque foi Deu assim, não tinha... quanto que deu o tempo total? 23h40? É 23 e pouquinho, né? Eu não lembro em segundinhos, mas foi 23 e 40 alguma 45 por coisa. quilômetro. Eu vou abrir que eu vou achar. 4, tá no Strava aí, né? E, e aí, quando eu olhei, disse, não acredito, eu consegui. Porque assim, era para fazer um teste de 5 km, não necessariamente que eu fosse bater meu RP da vida, de corrida, né? Era simplesmente pra gente ver como é que eu tava na minha fase. E aí eu descobri que a minha fase pós-fratura tá melhor do que a minha fase antes da fratura. A mais rápida, né? Mais rápida. Tu lembra que dia de fevereiro que você começou? Foi início, metade, final? Ah, eu acho que foi no comecinho, foi entre o começo e a metade ali, porque eu fiz a perícia médica dia 17 de fevereiro. E eu acho que eu já estava correndo, só que não me lembro se foi com assessoria, mas foi em fevereiro, sim, que a gente entrou aqui. E, Olha, e olha só, gente, como é possível? Eu fico muito feliz porque, além de. Obrigado por confiar, em confiar no nosso trabalho, obrigado por a gente fazer parte deste momento. Eu digo hoje, a minha maior. Ainda eu corro, estou competindo, mas não como antigamente, que era mais alta performance, né? Mas hoje a minha maior emoção é isso: é compartilhar histórias, é colecionar histórias como a sua, de inspiração, de motivação. E tenho certeza que vai motivar e inspirar muitas outras pessoas, porque esse é o propósito, é a gente buscar a nossa melhor versão, e não é ser melhor do que ninguém, é não, melhor do que nós mesmos, é essa superação, já desde o do momento que você sofreu a fratura, a superação de completar a prova com dor, depois a superação de você
esperar o momento certo, com calma, para retornar, que a gente que gosta da corrida sabe o quão doloroso ficar sem correr, né? E que bom, eu digo, grato a Deus por você conseguir voltar e voltar com segurança, porque eu já recebi casos também de que não tinha mais o que eu fazer. Professor, não tem mais solução, vou ter que fazer cirurgia, o médico poderia ter começado antes. Pessoas que às vezes já conversaram comigo uma vez, que eu já passei uma orientação, mas às vezes, não, vou tentar do meu jeitinho aqui. E eu digo, por isso que tem profissionais para ajudar, né, nesse caminho de treinamento. Eu digo, é mais ou menos como você ir no médico. O treinador, ele serve para isso. Quando a gente vai lá no médico com uma dor, o que o médico faz? Ele vai identificar a dor, a causa da dor, ele vai te dar o remédio na dose certa, na quantidade exata para você ser curado mais rápido. E com certeza, essa mesma dor, se você procurar no Google, vai encontrar várias soluções. Se a gente perguntar para os nossos pais, eles vão ter uma solução. Para a avó, também vai ter a solução dela. Para o É o vizinho, chá. também. Então, todo mundo tem uma solução, mas o profissional, ele estudou para isso, ele tem a prática, ele tem a teoria, e tudo isso faz parte. E o treinador é isso. A gente vai colocar o treino certo, na medida certa, na individualidade. Então, imagina, professor, eu estou caminhando. Eu vou caminhar, professor, eu não consigo correr devagar. Mas veja o quão gratificante que é você fazer a etapa certa, né? O retorno certo, ativar o seu organismo de maneira certa. E aí está colhendo, eu digo, os primeiros frutos de muitos que vão vir neste ano. E eu sempre, pegando esse teu gancho, né, da gente sentir o processo, Sim. eu tenho um vídeo meu aqui no Instagram do dia que eu tirei a muleta. E a minha mãe estava filmando. E eu falei, mãe, filma. A gente não tinha dado o primeiro passo sem a muleta, né? E eu falei, filma aqui, eu quero deixar isso registrado. E eu fiz os primeiros passos ali e eu desabei, chorando. Eu chorei que nem uma criança, mas eu chorei dando risada, porque eu comemorei esse dia, sabe? E eu comemorei, depois desse dia, todos os meus passos. Então, eu comemorei o dia que eu fiz os meus primeiros 500 metros no Strava. Depois, eu fiz 1 km pós-fratura. Então, tudo virou uma segunda página na minha vida. Aí, eu fazia meus videozinhos lá, porque eu sou metida a blogueirinha, que eu gosto, porque eu senti que nisso é uma forma de incentivando as pessoas, eu acabo me incentivando, porque eu recebo muito feedback positivo, sabe? Então, eu comemorava cada avanço. Olha, eu tô fazendo meu primeiro KM pós-fratura, meu primeiro 5 km. E eu já cheguei a fazer agora, na assessoria aqui com vocês, já fiz 15 km de longão de domingo, que são os meus preferidos. Eu já vou lá na planilha da semana, eu já vou ver no domingo o que me espera, né? Aí semana passada tinha 14 de sábado. Na verdade, é assim, é 2 de aquecimento e mais 12 Mais de 12 de treino principal. Mas o volume para mim é 14, então eu aposto que foi 14, porque eu gosto de correr bastante. E aí agora a meta é nós fazermos a meia maratona de novo direito, da forma que eu gostaria de ter feito. E agora assessorada, agora vai o foguete, né? Bora lá E bater esse RP também. agora vai. E depois fazer a maratona, que é justamente o meu Instagram foi isso, né? Dos 5K a maratona. A Então, maratona. mas é lógico que eu não quero parar aí, né? Eu quero ser ultra. Mas só que é isso que eu digo. A gente tem que ter sonhos ambiciosos para aquilo que faz bem pra gente, mas a gente tem que curtir o processo. Imagina se eu ficasse só pensando, eu só corri 14 quilômetros, eu quero correr a UTMB, que é 170. Não é nada. Mas eu sei que isso faz parte do processo. Se não tiver esse primeiro quilômetro, toda maratona começa com o primeiro quilômetro, começa com o primeiro passo. Então, eu não sou mais importante que ninguém porque eu fiz uma meia maratona. Eu não sou mais importante que a pessoa de 5 km. A pessoa que faz 5 km, ela pode correr muito mais rápido do que eu. Então, eu gosto de fazer distâncias mais longas. Eu, depois dos 10, para mim, parece que eu entro no estado de flow, assim. Eu poderia ficar horas ali, sabe? E aí, vamos ver como é que eu vou estar falando isso quando eu fizer a maratona daí. Se eu vou ter essa mesma lábia daí Com depois. certeza, a maratona ela é incrível. E eu falo isso, a gente tem resultados muito rápidos. O seu resultado foi muito rápido, pós uma fratura, e normalmente acontece isso quando a gente entra pelo caminho certo. Então, quando eu falo, gente, parar de atirar para todo lado é você ter o caminho, ter um mapa para você seguir o passo a passo.
E muitas vezes a gente acha que está seguindo o caminho certo, mas está indo pelo caminho errado. E isso não é bom. Você não precisa ter pressa. Até hoje eu estava escrevendo, eu escrevo para a revista Runners Brasil. Eu estava escrevendo isso, eu coloquei nas 3 lições que eu aprendi como treinador e como atleta. E uma delas é longo prazo. Você precisa ter metas mais curtas, isso é importante para a gente se manter motivado, para a gente ver o processo evolutivo que está acontecendo com o nosso corpo, mas pensar a longo prazo. E também entender que nem todas as competições a gente vai alcançar o nosso melhor resultado, porque são vários fatores que influenciam também dentro de uma prova, desde o clima, desde o percurso, enfim, o momento da sua preparação, às vezes a semana, porque a gente está falando com pessoas comuns que têm uma rotina de trabalho, que às vezes na semana da prova pegou uma semana pesada de trabalho, que às vezes não dormiu direito porque o filho não está bem, porque algo está acontecendo na família, ou algo aconteceu pessoal que não está se sentindo bem. Então são vários fatores que influenciam quando a gente vai desempenhar o nosso melhor papel num evento, numa prova, por exemplo. Diferente de um atleta de elite, que também tem o seu momento difícil, que ele só faz isso. Então ele treina, come, descansa na hora certa, o foco dele, a visão dele, ele está totalmente focado ali. Ele não está se preocupando se o lanche do filho tá certo, se tem que pegar no colégio. Enfim, o foco dele é treinar, descansar e buscar o melhor. Então eu falo, eu sou um pouquinho assim, porque durante a minha jornada como atleta profissional, eu não optei em ir para um clube e viver como um atleta vive. Eu procurei, não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu gosto e eu treino na hora que dá. Treino de madrugada, treino à noite. Nossa região é muito fria aqui, então eu sei o que é acordar às 5 horas da manhã e enfrentar aí o gelo. O É gelo, muita coragem. a orelha parece que vai quebrar. Dói. Então, e eu consigo trazer um pouquinho também dessa experiência e entender essa realidade quando a gente vai montar uma estrutura de treino. Então, é muito importante isso e eu gosto de compartilhar essas experiências e ouvir também que é fantástico. Essas superações, como eu falei, já aprendi muito aqui com você. Eu tive uma fratura também, eu tive na tíbia devido a uma torção na época e eu demorei 10 meses para voltar. E eu sei o quão difícil foi esses 10 meses de você... vou fazer outra atividade física. Eu fazia um pouco de bike, mas não, o bike não conectou comigo. Aí eu vou lá, vou na academia e vou na natação. Mas não tem. A corrida, vamos puxar para o nosso saco. Não adianta. A corrida não tem. É o bichinho da corrida picando e depois que ele pica, não tem remédio que cure. Não tem, não tem. Pri, fico muito feliz de ouvir sua história. E me conta como que você está agora treinando da maneira certa, como que está a motivação, valeu a pena, não valeu, como é que tá? Nossa, eu tô muito feliz, né? Eu termino meus treinos, eu até começo assim, bom dia, pessoal, vamos lá fazer o treino e tal. Depois, bom dia, pessoal, eu chego a segurar a bochecha, assim, porque o treino pra mim, assim, é a minha terapia, como eu já falei, né? Eu sem treino não sou ninguém. Não sei como é que eu consegui viver tanto tempo sem a corrida. E eu acho que se eu tivesse entrado nisso quando eu era mais nova, porque eu não falei minha idade, né? Mas eu tenho 37 anos já. Vou fazer 37. E aí, eu acho que eu me daria muito bem nisso, sabe? Por quê? Eu tenho uma mente muito forte, uma mente muito determinada. Nem para todos os aspectos da minha vida, mas para alguns aspectos que eu digo assim, ó, eu vou fazer, eu vou lá e faço. Então, assim, eu estipulei que eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou. E se tiver frio, e se tiver 6 graus, se tiver 5 graus, se tiver 2, eu vou igual, porque eu me propus e eu sei aonde que eu quero chegar na corrida. Então, eu não quero, mas você vai correr pro Brasil, você vai, né, vai fazer o quê? Não, eu não quero ser uma corredora profissional, eu acho que é tarde para isso. Eu quero ser uma corredora amadora que tá em busca da própria superação. Então, assim, você que tá começando a correr agora, eu sugiro muito que você já comece numa assessoria. Porque treinar corrida não é sair correndo. E nesse sair correndo, você pode se prejudicar. E nesse meio tempo, você poderia estar evoluindo muito. Então, assim, o Thiago tem uma assessoria maravilhosa, assim, ó. Não tem um dia que eu não mande mensagem pro professor que ele não me atenda. Pode ser, até um dia eu mandei para ele numa sexta-feira, eu achei que ele ia mandar uma mensagem só, responder só na segunda. E ele respondeu no domingo. Eu falei, nossa, professor, você não precisava responder já, eu só mandei porque agora que eu tinha o tempo, né? Ele, não, eu tô aqui revendo uma planilha aqui e já tô te respondendo. Então, eles são maravilhosos, sempre que precisar, estão dando suporte.
E foi onde eu encontrei uma assessoria para, de repente, me frear. Porque a minha mente que pode ter me quebrado, sabe? Eu sou aquela pessoa que, assim, a minha mente me diz assim, vai treinar de manhã, vai treinar de noite, vai treinar 2 vezes por dia, vai treinar em 7 vezes por dia, porque você pode. Até tem gente que me fala assim, desacelera, Pri, calma, vai dar tudo certo. Eu sou muito acelerada, assim, só que o meu corpo não acompanha. Então, por isso que eu fraturei. E aí, agora com vocês, eu tô fazendo treinos, assim, que eu não tô me desgastando. Eu sinto as dores do treino, as dores da corrida, e eu sempre faço o teste assim. Ai, tô sentindo, porque daí é meio psicológico, né? Eu tô sentindo lá na minha fratura um pouquinho de dor. Aí eu mexo na perna do lado, faço o mesmo movimento que a perna esquerda e eu sinto que é a mesma dor. Eu disse, não, se tá doendo as duas é porque é do treino, não é nada ali. Então, para isso também, vocês estão sendo maravilhosos. Qualquer dorzinha que eu falo, vocês já me atendem e vão ajustando os treinos. E eu super recomendo e recomendo que, assim, não espere um ano atirando para todo que é lado, porque você pode perder 3 meses da vida que nem eu perdi aí para me recuperar. Então, vamos juntar Bora com os lá fazer leões parte aí, desse time de leões, né? os times de leões. Isso aí. Ah, que legal, Pri. Eu agradeço muito conhecer a sua história e eu falo, a gente nunca combina nada. Eu vou seguindo, eu vou olhando os alunos, eu quero um dia, eu digo, talvez eu nunca consiga entrevistar todo mundo, mas eu quero fazer o máximo possível para mim conversar com todos os alunos, para conhecer um pouquinho dessa história. Eu E levei são um histórias susto, porque na fantásticas. quinta-feira que eu fiz o meu RP dos 5 km, até a Lilian foi lá comentar. Aí você também apareceu lá, né? E aí depois logo veio mensagem, Pri, bora marcar uma live. Deu o quê? E você sabe que eu sei que você é muito crente a Deus, né? Que você é uma pessoa de muita fé. E você acredita que eu me via contando a história, assim, para várias pessoas? Eu vi, sabe? Eu dizia, eu tenho que tentar não chorar, porque me emociona muito, sabe? Essa minha pouca experiência na corrida já dá um podcast. Já, já. E levei um E a gente está susto, querendo mas um quando você podcast mandou o também. convite lá, A gente está fazendo o podcast. Acredito que mais um mesinho a gente está finalizando o estúdio. Já vai estar pronto para a gente fazer o podcast, para a gente ter eu adoro. o Spotify também para. Ah, professor, eu quero sair e ouvir um conteúdo. A gente vai também estar trazendo isso para ajudar em muito mais corredores e corredoras nessa jornada que a gente Eu vou tanto ama. assistir todos. Ouvir, não, eu vou assistir, porque eu acho que é uma evolução que muitos corredores também têm que aprender e focar nisso, que correr sem fone também é uma evolução, também é uma superação, porque como é que você vai se... Priscila, o que você fica pensando no treino, gente? É tanta coisa para ajustar, é tanta coisa para você pensar no treino e você focar e você olhar se você tá no teu pace, você eu tô pertinho e tô no pace, tô no ritmo, tô respirando direito. Agora esse KM é a hidratação, daqui a pouco tem o gel. É muita coisa para pensar, não dá tempo de escutar música. Agora ainda mais. Todos. Subindo as preparações em busca da maratona, vai ter muitos quilômetros aí para a gente treinar e trabalhar a cabeça, gente, que as provas longas é muita parte mental também. Eu acho que essa vai ser a minha parte mais fácil, assim, sabe? Porque eu tenho uma mente muito forte para isso, sabe? Mas eu espero que o meu corpo acompanhe. Vai acompanhar, sim. Vamos fazer de tudo com o Projeto Maratona. Projeto Maratona. Bora lá. Treinei mais de 15 anos sem rendimento algum. Estou no grupo de leões e nunca fui tão feliz correndo. Olha que legal aqui o depoimento também. Esse é o propósito, a gente poder trazer essa alegria, que a corrida tem que ter essa leveza de transformação. A corrida não pode ser dolorosa. Tem a parte do treino, é um processo de evolução. Qualquer coisa que você tire da zona de conforto do seu organismo, eu digo, tem essa parte, mas ela não pode se tornar um sofrimento. Que foi que eu conto sempre a minha história, uma época da minha vida que eu também buscava essa evolução, eu quero buscar um pódio, eu quero melhorar, e eu acabava me machucando, treinando de forma errada, atirando para todo lado. Então a Pri também contou um pouquinho aqui da história dela, e até ela falou ali no final, professor, eu não tenho mais idade para ir ter, quem sabe, chegar a um nível bem maior. Daí me chamou de velho. Olha quanto tempo você corre, Thiago. Eu digo,
Dá sim, dá para a gente evoluir. Eu digo, quem limita a gente é nós mesmos. Muita gente me pergunta, professor, é possível? Eu falo, gente, tá dentro do seu coração? Então, se você tem um projeto dentro do seu coração, você precisa ter um plano para chegar até nesse projeto. Não é milagre, não é da noite para o dia, então é um processo. Qualquer coisa na nossa vida, seja profissional, seja no treino, então é um caminho, é um processo que você precisa seguir. Então, não há idade, gente, para buscar a sua melhor versão. Aqui Inclusive, né, você falou, eu tô correndo menos, você falou, né? Aí eu acompanhei a sua chegada na meia maratona de Floripa e eu chorei. Eu me emocionei, porque que chegada maravilhosa com a família. foi lindo, Meu, foi. nossa. E eu assisti outro dia um vídeo que você falou que quando você realmente conseguiu evoluir, que você chegou e a tua filha falou que você era o herói dela, né? Uhum. Eu, assim, quem me conhece sabe que eu sou durona na queda. Mas eu falo de corrida e eu falo dessas superações e tudo mais, e eu começo a chorar. Eu simplesmente choro. Eu choro assistindo a abertura do TMB, para vocês terem uma ideia. Um dia minha mãe estava aqui comigo e eu disse, mãe, eu vou te mostrar a prova que eu quero fazer um dia. E começou a tocar aquela musiquinha, e eu olhei para ela e disse, mãe, olha. Eu chorava, sabe? Dela, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu me imagino lá. Eu sei que eu vou conseguir. Eu vou trilhar. Vai dar certo. Então, me emociona, sabe? Então, a corrida me emociona. É uma coisa que tá no meu coração de verdade. É fantástico, é o nosso remédio, é a nossa cura, é a nossa inspiração. Pri, muito obrigado pelo carinho, gratidão por Eu que disponibilizar agradeço. um pouquinho do seu tempo para a gente finalizar. A gente não falou quanto que você tinha antes da fratura e agora, né? Depois da fratura você quebrou o recorde, mas quanto que você tinha antes? 25 minutos? 25, aí até teve um dia que eu fiz embaixo de chuva, que eu sou melhor assim no frio e na chuva. O calor para mim é mais complicado. E eu fiz 24 e 50 e alguma coisa, quase 25. Ele sempre ficava ali entre 24 e 25, sabe? E aí quando eu vi 23 e 45, eu disse, nossa, eu fiz o teste, mas assim, não achava, não tinha pensado assim em fazer abaixo de fazer em algum tempo. Eu disse, eu vou dar o máximo de mim, né? E aí eu melhorei tudo isso. Imagina, a gente sabe que assim, segundos na corrida é muita coisa, né? 1 minuto na corrida é muita coisa. Eu sempre falo, Pri, 1 segundo ou 1 centésimo, você melhorando o seu tempo, é muita coisa, porque é algo que o teu corpo nunca tinha alcançado na vida. Então, mas eu melhorei só 1 segundo. Gente, 1 segundo, o teu corpo nunca tinha chegado nesse nível. Então, você subiu de nível. Isso que é fantástico. Então, é isso que a gente faz. E é gratidão ouvir histórias como a sua e como outras que a gente trouxe aqui, que eu me emociono Eu muito. ouço todas e me emociono sempre com elas. Eu até ontem eu lancei um quadro aí chamado Filosofada do Dia. E aí eu falo, né, dessas pessoas. Você conversa com o corredor com 5 minutos para você ver. Você tira histórias maravilhosas. Dá para escrever um livro, inclusive eu quero ler o teu. Eu quero já conversar com você depois para eu adquirir teu livro, porque eu conheço um pouco da tua história pelos seus vídeos, mas eu quero muito ler o seu livro para me emocionar junto. Então se você chora, você vai, prepara o lenço. Já deixei aqui porque eu sabia. Teve gente que leu, quebrou recorde, que leu em menos de 2 horas o livro. Meu Os que Deus. demoraram Ele é mais, enorme, não é fininho. os que demoraram é que você não consegue parar de ler. Vou contar aqui. Os que demoraram mais foi 1 semana que demoraram para ler, gente. E falando no livro, como que faz para adquirir o livro? Tem o link da minha bio, você clicando lá tem a opção para você escolher o livro. É frete grátis, então esse livro ele tem o propósito de inspirar e te trazer um caminho, uma direção de você aprender e não desistir no meio do caminho. Então, é um livro de autoajuda, de ensinamentos que tem impactado aí muita Que gente. vem autografado, que eu sei que você falou. Vai com a dedicatória, vai para todo mundo. Vou cobrar. Pode deixar. Pri, muito obrigado. Vou abrir um espaço para a galera fazer algumas perguntas. Para você fechar a live, é só apertar no xizinho. Pode deixar o seu boa noite e fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Parabéns, primeiro, pela sua família, pela pessoa que você é, pela superação. E agora pela nossa família de leões, que agora a gente tá junto aqui. A gente vai muito alto ainda, vai muito longe, vai muito rápido. Então, para quem ainda tem dúvida,
Não tenha mais. Só vai e começa hoje, porque amanhã você já poderia estar indo mais rápido. Então, bora lá. Corre, Pri! Quem não segue a Pri, segue ela aí, galera. Bora lá acompanhar aí o diário de treino que ela sempre está postando ali. Eu sempre estou ali dando uma olhadinha, conferindo, Bora para dar um puxão de pra orelha maratona. quando precisarem. Bora lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Boa noite, boa noite.